Olá, tudo bem com você? Vamos servir ao Senhor mais uma vez? Abra sua Bíblia no Salmo 21, Salmo de número 21. O texto que diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. Do esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Louvemos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus soberano que nos protege. Com o hino 145, Refúgio Verdadeiro. Hino do Inário Novo Cântico, 145, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura perdi-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá.
Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Pause o seu vídeo nesse instante e peça para que alguém da sua casa faça uma oração de adoração a esse Deus maravilhoso. E logo em seguida, oraremos com o nosso irmão Gabriel Diniz. Graças, pais e irmãos, que Deus abençoe a todos, espero que todos estejam muito bem. Oremos. Senhor meu Deus, glorioso Pai, louvado Senhor seja o Teu nome, meu Deus, por todo sempre. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, nos ajudado a passar por este momento muito complicado, Senhor, que possamos passar por ele por completo, Pai, e dando glórias a Ti, ó Deus. Ó Deus, também peço-te, ó Deus, que nos ajude, Deus, mesmo dentro de nossas casas, a buscar-te você cada vez mais e mais, ó Pai. Te agradeço por tudo, ó Deus, por cuidar de todos, daqueles que mais necessitam, aos que estão bem, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por tu é maravilhoso. E eu oro e te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Cante. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 124. Leia comigo o Salmo 124, que diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós e as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teriam passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, é em nome de Jesus que nós oramos a Ti mais uma vez, suplicando que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra, Senhor, encha os nossos corações, para que jubilosos, Senhor, cantemos e adoremos o Teu nome, o Teu glorioso nome, que é o único digno de ser louvado, de ser adorado. Fala conosco, Pai. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nessa série estamos aí trabalhando, já pelo 5º domingo, os Salmos de Romagem, e aprendendo como servo do Senhor que entende que é apenas peregrino aqui nessa terra, que está de passagem aqui nessa terra, como ele deve enfrentar as situações do dia a dia. E ainda, como esse peregrino, esse servo que está caminhando em direção à sua casa celestial, como que esses eventos dessa caminhada podem trazer amadurecimento para a sua vida, amadurecimento espiritual, amadurecimento pessoal, para assim enfrentar os dias maus até aquele glorioso dia. A série que está sendo baseada aí do Salmo 120 até o 134 tem nos mostrado todas essas coisas e muito mais. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que o Salmo 124 quer nos ensinar. No último domingo nós vimos no Salmo 123, que nós devemos parar de olhar para a terra, fixar os nossos olhos aqui nos problemas, em tudo que está acontecendo aqui. E também elevar os nossos olhos para os céus, para aquele que habita nos céus. Parar de viver tentando controlar tudo, tentando cometer esse erro, de controlar o presente, passado, futuro, e render-se em humildade ao Senhor. Esperar misericórdia da parte do Senhor e fartar-se da graça divina. Então, nós aprendemos tudo isso no último domingo, no Salmo 123. E hoje veremos que Davi exorta os crentes genuínos a renderem graças e lhes ensina também a sempre lembrar que a sua segurança depende única e exclusivamente da graça e do poder de Deus. Sendo assim, devemos lembrar que o poder e a graça do Senhor nos protege, que Ele está sempre ao nosso lado. Sempre ao nosso lado. Então, louvemos ao Senhor pelo seu poder, graça e libertação. E lembremos que o nosso socorro está nele. Nessa primeira parte aqui, nós vamos aprender algo bastante interessante. O verso de número 1 traz a seguinte frase: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga.
não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Essa frase aqui é repetida 2 vezes, né? Verso 1 e o verso 2, para dar ênfase à ideia principal do Salmo, que é o Senhor é condição única para a proteção do seu povo. Sem Ele, o povo não resistiria à variedade de inimigos que surgem, não é? No verso 1, fica claro aqui que o salmista conclama o povo a responder a sua pergunta com a repetição, mudando apenas o finalzinho ali para uma palavra, para deixar claro aqui quem eram os inimigos dos homens, né? Quem eram os inimigos do povo de Deus. Note que ele começa assim, verso 1, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E verso 2, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Ou seja, fica claro aqui que os inimigos eram os homens. Essa repetição traz a confirmação de que se não fosse o Senhor, esses homens que se levantaram teriam sucesso. E não somente vencer o povo de Deus, né? Não somente vencer, mas também eles teriam sucesso em dizimar, varrer, acabar com o povo de Deus que adorava o Deus único e verdadeiro. Ah, se não fosse o Senhor. Ainda nós vamos entender que outro fato interessante é que Davi deixa entender que não era apenas um grupo de inimigos, mas muitos inimigos. Ele usa aí o substantivo homens, né, no plural, para deixar isso muito claro, que havia uma variedade de inimigos, né? Alguns comentaristas desse salmo vão dizer que Davi queria relembrar o fato de tantas nações no passado, no presente e no futuro se levantariam contra o seu povo, o povo de Deus, né? No entanto, o Senhor estava do lado do seu povo. Então, nós vamos ver aí que, estando os servos de Deus em condição desesperadora, não podiam, por meio de nenhuma outra fonte ou de nenhuma outra maneira, ter escapado do grande perigo que surgia. Então, verso 1 e verso 2, nós aprendemos isso. E nós vamos ver que o restante do Salmo consiste aqui em 6 figuras, né? Ou 6 metáforas, para exemplificar a ferocidade, violência e grandiosidade do perigo que afligiria o seu povo. Vejamos então essas metáforas aqui. A primeira delas aqui no versículo de número 3, nós vamos aprender. E nos teriam engolidos vivos, né? A figura, a metáfora de um animal engolindo a sua presa completamente viva. O inimigo era extremamente feroz. Se Deus não estivesse ao lado do seu povo, o povo seria devorado de uma vez só. Talvez para nós essa metáfora não seja tão vívida, né? No entanto, pense talvez na violência que nós enfrentamos. Pense nessa loucura que nós vivemos nas grandes cidades, que muitas vezes não conseguimos nem sair pela rua dirigindo tranquilamente o carro, sem medo de ser assaltado, de ser sequestrado, né? Sem medo de se envolver em algum acidente, causando ou mesmo sendo vítima, né? Por essa loucura que as grandes cidades oferecem, né? Mas nós temos aí uma figura para nos relembrar, que talvez seja uma boa comparação para a gente refletir. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que o diabo ronda como um leão rugindo, procurando alguém para devorar, alguém para tragar. Se o Senhor não estivesse ao lado do seu povo, esse leão, o diabo, já teria com certeza
engolido o seu povo. Então, nós podemos ver a primeira figura, um grande monstro engolindo vivo a sua presa. A segunda figura que aparece aqui no verso de número 4, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teriam passado a torrente. Essa aqui, com certeza, é uma das figuras mais usadas das Escrituras para perigos que surgiam subitamente. Por exemplo, no Salmos 32, verso 6, Salmo 66, verso 12, Salmo 69, os versos de 1 a 2, Salmo 144, versículo 7, Isaías capítulo 8, versículo de 7 a 8, Isaías 28, 17, Isaías 43 e Lamentações capítulo 3, versículo 54. Todos esses trazem, essas figuras, essa figura da grande torrente, da grande enchente, que vinha e passava por cima das pessoas. Essas figuras se tornam aí mais fortes ainda quando pensamos na geografia daquela região, que favorecem muito o alagamento, muito rápido, trazendo assim perigo e morte. Então, está aí, talvez um exemplo que traga a sua memória mais vívida, seja o próprio exemplo do dilúvio. Essa figura que é apresentada aqui. E a segunda parte do verso 4 vai trazer algo também interessante para a gente verificar. Uma torrente que corre sobre tudo. Parece semelhante, parece a mesma coisa, mas preste bem atenção. Aqui nós temos duas ideias que parecem igual, mas na verdade elas não são tão iguais assim. Elas evoluem no significado. Enquanto na primeira nós somos submergidos, afogados, afundados, na segunda as águas passam por cima, destruindo, arrastando a pessoa. Um bom exemplo para a gente refletir seria o exemplo do tsunami. Algum tempo atrás aí nós vimos as notícias do grande tsunami que aconteceu lá no Japão, depois em outros países também. E talvez ajude-nos a refletir sobre isso. E o que dizer das grandes enchentes que nós temos aqui, na capital paulista no verão, em que avenidas inteiras são tomadas pela água, e essa água vem com tanta força que carrega aí carros e caminhões, Então, nós temos aí uma terceira figura. A primeira é como se a pessoa estivesse afogando. A segunda é a pessoa sendo arrastada, levada pela torrente. O que nos leva aí à quarta figura, Águas varrendo tudo antes dele. Versículo 5 aí, olha só. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui nós temos uma segunda evolução. Essa inundação não somente engole e destrói, como nós vimos nos dois exemplos anteriores, mas também ela varre tudo, não deixando nada que possa ser reaproveitado. Então essas três figuras deixam muito claro, a evolução do que o salmista está apresentando aqui. Versículo de número 6, a próxima figura. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Nessa figura aqui poderíamos até dizer que é uma repetição também lá do versículo de número 3, lembra? Nos teriam engolidos vivos. Mas na verdade aqui também percebemos um agravamento do perigo. Porque preste bem atenção, o salmista deixa claro aqui o que está acontecendo ao evoluir essas ideias, Porque nós estamos encontrando aqui primeiro uma presa que tinha, nos dentes ali, aliás,
o predador que tinha nos dentes ali, a sua presa, não é? Mas agora nós temos uma outra figura aqui, que é a figura da fera que a esmaga, que destroça a carne, os ossos do povo, com seus dentes afiados. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, né? E o salmista louva a Deus porque ele não deu o seu povo por presa a mais este exemplo aqui, a mais essa fera, né, que destroça a carne e o osso. Nós vamos encontrar ainda mais uma figura, né? A última figura, aliás, aí para a gente refletir. Verso de número 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Aqui vemos a armadilha, né, para pássaros, que não só conseguiu prender, como também foi destruída. A armadilha que seria ali armada para prender, não somente não conseguiu prender, como também foi destruída pelo Senhor, e ela não serviria para mais nada. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, nunca deveríamos ter escapado das armadilhas que os nossos inimigos armam para nós. E a liberdade se faz presente na vida do povo mais uma vez. E por mais esse motivo, o salmista nos convoca a louvar o nome do Senhor. Como diz aí no início, né? Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Então nós vimos, né? Louvemos o Senhor pelo seu poder e graça. Louvemos o Senhor pela sua libertação, do versos 3 ao verso 5, essas figuras tenebrosas, né? E agora, por último, louvemos o Senhor, o nosso socorro, do verso 6 ao verso 8. As duas primeiras partes do Salmo se conectam da seguinte forma: o Senhor nos livrou, então devemos louvá-lo. Você conseguiu ver isso aqui no Salmo? O Senhor nos livrou de todos aqueles perigos e agora nós devemos louvá-lo. Vejamos então o último versículo, versículo de número 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Já parou para pensar como existe tão pouco momento de louvor em nossas vidas? Tão poucos momentos de louvor e gratidão em nossas vidas? E como nós somos assim, tão voltados para a nossa semana, para os nossos projetos, e nos esquecemos muitas vezes de louvar ao Senhor todos os dias. Geralmente, esse louvor a Deus se resume ao domingo, um único dia em 7. Isso deveria ser repetido várias vezes na semana, várias vezes em um único dia, porque a gente precisa o tempo inteiro relembrar. Por que será que isso acontece? Um comentarista bíblico chamado James Boyce sugere que a explicação está na sequência da argumentação aqui do salmista. Sabe como? Deus tem sido tão fiel a nós, que tomamos sua proteção e libertações como garantidas. É certeza que Deus vai fazer isso. No entanto, se tivéssemos cientes do que aconteceria se Deus não estivesse nos protegendo, que pereceríamos instantaneamente, então seríamos gratos e louvaríamos a Deus em todos os momentos de nossas vidas, de todo o coração e muitas vezes. Já parou para pensar, queridos, como você tem se esquecido de louvar a Deus por cada livramento que o Senhor tem dado?
olhando para o Salmo aqui e tentando aqui quantificar as dificuldades, os problemas, o salmista expressa isso aqui de uma forma tão profunda, deixando-nos a refletir, sim, que nós devemos louvar o Senhor o tempo inteiro. Nós não sabemos o tanto de vezes que o Senhor nos protegeu, nos livrou nos dias. Nós saímos de casa pela manhã, voltamos à noite, vamos para o trabalho, para a escola, para o curso, para diversos afazeres. E nos esquecemos de louvar o Senhor, porque Ele nos protegeu. Você já fez isso hoje? Você já parou para refletir a libertação do Senhor sobre a sua vida? Pense comigo, quantas e quantas vezes temos esquecido de adorar o Senhor verdadeiramente? Então o salmista deixa claro aqui, que após o reconhecimento dos perigos e males que ilustraram aqui os versos anteriores, só resta ao salmista bendizer o nome do Senhor. Ele faz isso aqui no verso 6 e termina lá no verso de número 8, deixando bem claro a nossa missão. Pelo contexto aqui que nós presumimos desde lá do início do Salmo, de que Davi estava se referindo a um período de guerras contra outras nações, filisteus e muitos outros que ali estavam lutando contra o povo de Deus, nós podemos aprender que um bom general poderia pedir ajuda para um exército amigo, fazer alianças a fim de vencer batalhas, Mas aqui o salmista deixa claro que o socorro do povo de Deus está em o nome do Senhor. Deus revela o seu nome ao seu povo. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, revela não somente o seu nome, mas o seu caráter, seu poder, sua graça e libertação. E agora encontramos aqui o salmista baseado nisso para professar a sua fé no Senhor. E ele diz isso: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Pare para pensar nisso. O seu socorro está em Deus. Olhamos para esse salmo aqui e refletimos que Cristo enfrentou todos esses inimigos aqui, mas enfrentou de uma forma diferente, pois Cristo teve o seu corpo manietado pelos homens maus. Cristo teve a sua carne entregue aos dentes da morte. Cristo foi submergido pelas águas impetuosas dos nossos pecados. Cristo foi preso, chacoteado pelo inimigo de nossas almas. Ele teve o nome sobre todo nome. Ele tem esse nome e deve ser louvado. Ele quem sempre esteve e quem sempre estará ao nosso lado. Todos esses inimigos se levantaram contra o Senhor e Ele venceu um a um. Sabe para quê? Para nos dar vida e vida em abundância. E agora você precisa se decidir por viver uma vida de expressão de louvor a esse Deus maravilhoso. Você precisa se decidir por viver uma vida de expressão de louvor a Deus, olhando pelo que Ele já fez por você, te tirando do lamaçal do pecado, te trazendo à vida e te conduzindo para uma vida totalmente diferente, uma vida abundante na presença dEle. Louve ao Senhor e cante a plenos pulmões um novo cântico a Ele, pois Ele tem a sua misericórdia renovada a cada manhã para o seu povo. Ele tem da sua graça derramada a todos os dias pelo seu povo.
Concluo, queridos, com algumas afirmações para você guardar nessa noite. Devemos refletir sempre, sempre. Faça isso, reflita sempre. Se o Senhor não estivesse ao seu lado, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, certamente nós não resistiríamos a todos os inimigos. E o maior deles, a morte, teria nos tragado. Mas Ele está do nosso lado e jamais nos deixará. Ele está do nosso lado e continuará do nosso lado. Devemos apagar por completo da nossa mente toda e qualquer possibilidade de colocar confiança em nossa própria capacidade, realizações e defesa. Não faça isso. O seu socorro deve vir do Senhor. O louvor ao nome do Senhor, querido, deve estar em primeiro lugar em nossa mente, em nossa boca. E esse louvor precisa estar o tempo inteiro ecoando em nossas vidas. Algumas aplicações para a gente terminar. Creia, o Senhor está ao seu lado. Creia, o Senhor está ao seu lado. Viva enfrentando todos os perigos que surgem. Com essa certeza em seu coração, o Senhor está ao seu lado. Lute contra o desejo de sucumbir diante dos problemas, pois o Senhor está ao seu lado. Louve ao Senhor pelos seus feitos, louve ao Senhor pelo que Ele te fez, pois Ele está do seu lado. Lembre-se que o nosso socorro não está em vacinas, em curas, não está em um novo emprego, não está em relacionamentos, não está nessa loucura que o mundo apresenta como o novo normal, mas o nosso socorro está no nome do Senhor que se revelou a nós e que Ele assim nos abençoe. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra relembra que o Senhor está do nosso lado. Ah, Pai, se não fosse o Senhor ao nosso lado, Senhor, certamente já teríamos sucumbido, já teríamos sido tragados, ó Pai, já teríamos sido destruídos, Senhor, pelo mundo, pela carne e pelo diabo, ó Pai. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor coloca em nós, imprime em nós um novo cântico para louvarmos o Teu nome. E bendito seja o Senhor, pois o nosso socorro está no Teu nome, ó Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja convosco hoje e para todos sempre. Amém.